Antes de orarmos, reservemos um instante para ouvir a palavra de Deus e então oraremos juntos. Se você já olhou para a sua vida e pensou, isso não era o que eu esperava, então você está bem perto da história de José. A vida dele nos lembra que o plano de Deus muitas vezes passa por lugares que você nunca escolheria. Ainda assim, sempre conduz a um propósito muito maior do que você consegue ver no momento. José não começou a vida em sofrimento. Ele começou como filho amado, favorecido pelo pai, sonhando grandes sonhos sobre o seu futuro. Mas, em um momento de ciúme e crueldade, seus próprios irmãos o venderam como escravo. Ele foi levado a uma terra estranha, sem família e sem herança. Tudo o que era familiar lhe foi tirado. Mas mesmo naquele lugar doloroso, José escolheu crer que Deus não tinha perdido o controle. No Egito, José serviu seu senhor com fidelidade. Ele agiu com integridade porque o temor de Deus estava em seu coração. Ele não deixou que as circunstâncias definissem seu caráter. Não permitiu que a traição envenenasse sua fé, e Deus estava com ele ali. Mas quando parecia que tudo começava a se estabilizar, veio outro golpe. José foi falsamente acusado pela esposa de Potifar e lançado na prisão. Do lado de fora, parecia que sua vida apenas piorava. Ainda assim, Deus o estava preparando. Muitas vezes você também pode se sentir empurrado para fora da sua zona de conforto. Pode se ver em uma fase em que não há ninguém para apoiá-lo, nenhum rosto conhecido para confortá-lo e nenhum caminho claro à frente. Nesses momentos, talvez você pergunte: Deus ainda está agindo nisso? A vida de José nos dá uma resposta clara. Sim, Deus continua trabalhando, mesmo quando tudo parece desmoronar. Essa dificuldade, essa demora, essa decepção pode fazer parte do processo que molda o seu caráter e posiciona você para o que vem adiante. Você ainda não vê o quadro completo, mas Deus vê. Em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, está escrito: Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Aqui somos lembrados de que o modo como Deus trabalha é muitas vezes muito diferente do que nós escolheríamos. O caminho de José até o palácio passou por um poço, pela escravidão e pela prisão. Nenhum desses lugares parece promoção, mas cada um deles fez parte da sua preparação. Seus passos eram dirigidos, até mesmo os dolorosos. No fim, José pôde dizer, em Gênesis capítulo 50, versículo 20, Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Da mesma forma, seus passos não são ao acaso. O Salmo 37, versículo 23 diz, Os passos de um homem bom são ordenados pelo Senhor, e ele se deleita em seu caminho. Isso significa que Deus está presente, guiando, corrigindo, fortalecendo e usando até aquilo que machuca para realizar algo maior. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13, lemos: Amado, não estranhe a prova de fogo que vem para prová-lo, como se algo estranho estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que participam dos sofrimentos de Cristo, para que, quando sua glória for revelada, vocês também se alegrem com grande alegria. Portanto, quando você enfrentar provações, não as veja como prova de que Deus se afastou. Não meça o amor dele pelo quanto sua vida parece confortável. As provações não cancelam o amor de Deus. Elas se tornam o cenário onde sua fidelidade é revelada. Guarde isso no coração. A mentira que diz, se Deus me amasse, isso não estaria acontecendo. Não vem dele. O amor de Deus não é instável nem frágil. Ele é constante e eterno. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos lembra: E sabemos que em todas as coisas, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam,
dos que foram chamados segundo o seu propósito. Isso não significa que todas as coisas sejam boas, mas que Deus pode usar todas as coisas, até as piores, para cooperarem para o bem. Mais adiante, no mesmo capítulo, somos lembrados de que nada pode nos separar desse amor, nem tribulação, nem angústia, nem perseguição. O amor de Deus nos sustém em todas as estações. A história de José termina com restauração, promoção e reconciliação, mas não começou assim. Entre a promessa e o cumprimento, houve anos de perguntas, lágrimas, espera e obediência. Da mesma maneira, você pode estar no meio da sua história, quando as coisas ainda não fazem sentido. Não desista aí. Não se afaste de Deus aí. Ele ainda não terminou com você. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18, somos encorajados com estas palavras. Pois a nossa leve e momentânea aflição está produzindo em nós um peso de glória muito maior e eterno, enquanto não fixamos o olhar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois as coisas que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas. O que você vê agora é temporário. O que Deus está formando em você é eterno. O Deus a quem servimos transforma fossos em plataformas e prisões em caminhos de propósito. Ele toma o que o inimigo intentou para o mal e transforma em testemunho. Ele transforma ameaças em triunfo e desespero em alegria. Assim como esteve com José na cova, na casa, na prisão e no palácio, Ele está com você em cada capítulo da sua vida. E no tempo dele, você olhará para trás e perceberá que Deus estava trabalhando o tempo todo. Com esse coração mais aquietado e confiante, agora nos colocamos diante do Senhor em oração. Senhor Jesus, suas palavras em Lucas, capítulo 9, versículo 62 dizem: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Senhor, não quero ser alguém que começa bem e termina mal. Não quero começar na fé e depois recuar por medo. Ajude-me a manter meus olhos em você, mesmo quando meus sentimentos mudam, mesmo quando minhas circunstâncias não fazem sentido, mesmo quando a estrada fica solitária ou lenta. Pai, confesso que às vezes sou tentado a olhar para trás. Às vezes sinto falta do que era familiar, mesmo que não fosse saudável. Às vezes me lembro de antigos hábitos, antigos padrões, e minha mente começa a se perguntar se seguir você vale o custo. Perdoe-me por cada momento em que duvidei da sua bondade. Perdoe-me por cada vez que questionei seu amor, porque a vida parecia difícil. Ensine-me a confiar no seu coração quando não consigo entender seus caminhos. Dê-me graça para seguir adiante dia após dia, sem comparar minha jornada com a de outra pessoa. Senhor Jesus, hoje me rendo a Ti novamente. Você pode ter minha vida. Você pode ter minhas mãos e o que faço. Você pode ter minha mente e o que penso. Você pode ter minhas palavras e o que digo. Você pode ter meu futuro e o que estou construindo. Eu pertenço a você. Por favor, corte todo laço que me puxa para este mundo de um modo que enfraquece minha devoção. Quebre toda a conexão com o meu passado, que ainda tenta me definir. Cure o que precisa de cura e remova o que precisa ser removido. Onde houver confusão, traga clareza. Onde houver lealdade dividida, traga santidade. Onde houver compromisso secreto, traga luz e liberdade. Espírito Santo, ajude-me a me render sem reter nada. Não quero amar seus presentes mais do que amo você. Não quero buscar bênçãos e esquecer o abençoador. Não quero me apegar à cura e esquecer o curador. Eu escolho você, Senhor Jesus, acima de cada resultado que desejo. Mesmo que minhas orações demorem a se cumprir, ainda quero você. Mesmo que a resposta pareça diferente do que eu esperava, ainda quero você. Ensine meu coração a valorizar você acima de tudo. Que conhecer você seja mais importante do que ser aplaudido,
estar confortável ou fazer tudo do meu jeito. Seu reino vale mais do que minhas preferências. Sua presença vale mais do que meus planos. Ajude-me a viver com a eternidade em vista. Suas palavras em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, me lembram de não acumular tesouros na terra, mas de ajuntar tesouros no céu. Pois onde estiver o meu tesouro, aí também estará o meu coração. Senhor, treine meu coração para desejar o que é duradouro. Dê-me contentamento. Ajude-me a viver com gratidão pelo que tenho e a ficar livre da inveja quando vejo outros prosperarem. Apego-me às suas instruções no Salmo 37, versículos de 1 a 6. Não se preocupe por causa dos malfeitores, confie no Senhor e faça o bem. Deleite-se também no Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele fará. Pai, recebo isso como direção para o meu dia a dia. Quando me sentir ansioso com o que os outros têm, acalme meu coração. Quando me sentir pressionado a competir, traga-me de volta à paz. Quando me sentir tentado a apressar, ensine-me a ter paciência. Eu entrego meu caminho a você. Obrigado, Senhor, porque você nunca me pede para deixar algo para me deixar vazio. Quando você me pede para soltar algo, é porque quer minhas mãos livres para receber algo melhor. Quando você fecha uma porta, é porque está me protegendo ou me redirecionando. Quando você me diz para ir embora, é porque está me conduzindo à vida. Ajude-me a crer nisso mesmo quando a transição for dolorosa. Ajude-me a obedecer sem exigir explicações. Senhor, faça crescer em mim uma fé que obedece. Suas palavras em Tiago, capítulo 1, versículo 22, me chamam a ser praticante da palavra e não apenas ouvinte. Dê-me coragem para agir de acordo com o que você disse. Dê-me forças para obedecer quando a obediência parecer custosa. Seu chamado em Mateus, capítulo 16, versículo 24, me lembra que seguir você significa negar a mim mesmo, tomar minha cruz e caminhar contigo. Ajude-me a abraçar o caminho estreito com alegria, porque ele conduz à vida. Espírito Santo, proteja meu coração de transformar bênçãos em ídolos. Se você me abençoar, mantenha-me humilde. Se você me aumentar, mantenha-me rendido. Se você me promover, mantenha-me puro. Se você me der mais, ajude-me a te amar mais. Que minha identidade permaneça enraizada em você, e não no que possuo, no que consigo ou no que as pessoas dizem sobre mim. Ensine-me a resistir às mentiras do inimigo e a permanecer firme na verdade. Sua instrução em Tiago, capítulo 4, versículo 7, é clara. Sujeitem-se, portanto, a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Senhor, eu me submeto a você hoje. Resisto a toda distração, a toda tentação e a todo engano que tenta enfraquecer minha devoção. Jesus, coloque meu foco no que está por vir. Suas palavras em Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, me ajudam a prosseguir, esquecendo o que ficou para trás e avançando para o que está à frente. Ajude-me a não repetir velhos fracassos. Ajude-me a não viver preso ao passado. Ajude-me a não voltar para aquilo de que você me salvou. Quando eu me sentir cansado, lembre-me de olhar para você. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, me chama a deixar de lado todo peso e pecado e correr com perseverança, fixando meus olhos em Jesus. Senhor, mantenha meus olhos fixos em você. Peço a ajuda do Espírito Santo neste momento. Mantenha meu amor por você puro. Mantenha meu coração leal ao Rei. Mantenha minha alma fiel ao doador, e não apenas aos presentes. Que minha vida lhe traga honra no privado e em público. Que minhas escolhas revelem que você é o meu maior tesouro. Senhor Jesus, eu bendigo o seu santo nome. Obrigado por me receber novamente. No poderoso nome de Jesus, eu oro. Amém. Se esta oração tocou seu coração, escreva amém
como sinal de fé. Oro para que todas as bênçãos desta oração estejam agora sobre você, em nome de Jesus. E se precisar de uma oração especial, sinta-se à vontade para nos avisar nos comentários. Ficaremos honrados em orar por você. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você.